Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação está ficando cada vez mais complexa lá no Oriente Médio e parece que os ataques à milenar Gaza, que segundo algumas projeções já destruíram 40% das casas, tendem a fomentar uma expansão do conflito. A reunião da Assembleia Geral, com base na resolução United for Peace, que por acaso eu já havia chamado a atenção em um vídeo do canal sobre a necessidade de usá-la, vai ao menos apresentar um termômetro de como anda a opinião pública mundial sobre o conflito. Porque as resoluções da Assembleia Geral, diferentes do Conselho de Segurança, elas não têm o poder de imposição, mas é apenas uma recomendação. Essa disputa por apoio foi representada pelos dois primeiros estadistas que discursaram no plenário. O representante palestino, Ayman Safadi, com um discurso mais calmo, procurou sensibilizar o plenário a partir de uma radiografia da destruição e do excessivo número de mortes diárias na faixa de Gaza, em sua maioria mulheres e crianças. Ele trouxe números, relatos e experiências compartilhadas para fazer os representantes estatais refletirem sobre o peso do seu voto. A resposta para a morte de civis palestinos não é matar civis israelenses. E a resposta para a morte de civis israelenses não é matar civis palestinos. O único caminho possível é a justiça. Não distorçam a lei. Israel está transformando Gaza em um inferno perpétuo na terra. O trauma vai perseguir gerações inteiras. Em outro trecho ele disse: o direito à autodefesa não é uma licença para matar impunemente. O castigo coletivo não é autodefesa, é um crime de guerra. Para dissuadir essa loucura, vocês têm a oportunidade de fazer algo, de enviar um sinal importante. Escolham a justiça e não a vingança. Não perca essa oportunidade. Há vidas que dependem disso e cada vida é sagrada. Por favor, salvem vidas, salvem vidas, salvem vidas. Depois de repetir por 3 vezes salvem vidas, concluiu dizendo: votem a favor do nosso projeto de resolução. Nesse momento já dá para perceber que a voz dele estava embargada. Logo depois foi a vez do embaixador israelense Gilad Erdan falar. Para confrontar o discurso do seu antecessor, o representante de Israel usou imagens chocantes de vítimas do ataque do 7 de outubro. Em tom mais belicoso e enfático, Gilad Erdan afirmou: os que redigiram isso afirmam estar preocupados com a paz, mas nem sequer mencionam os assassinos depravados que causaram esta guerra. Disse mais: essa resolução, referindo-se ao documento que seria votado, é um insulto à inteligência e o único lugar ao qual esta resolução pertence é a lata de lixo da história. Em outro trecho ele disse: os ataques de 7 de outubro não têm nada a ver com os palestinos, nada a ver com o conflito entre árabes e israelenses. Israel está em guerra contra o grupo genocida e jihadista Hamas, uma organização terrorista. Agora, vamos refletir um pouco, gente. Se a resolução for aprovada, recomendando um cessar-fogo israelense, qual deverá ser a atitude do país? Bom, o próprio representante já deu demonstrações de que irá ignorar, né? E se lembrarmos bem, isso não será grande novidade, uma vez que as Nações Unidas já condenaram os assentamentos nos territórios ocupados, e isso não mudou nada. No entanto, não há dúvida de que a publicidade de uma situação como essa é muito maior e contribui para arranhar ainda mais a imagem da organização e do multilateralismo. É a sociedade anárquica da escola inglesa de Hadley Bull em seu estado puro. Mas enquanto tudo isso acontece na ONU, líderes da União Europeia aprovaram outra resolução que fala em pausas humanitárias para ajudar os palestinos de Gaza e ressalta o cuidado para que o Hamas e outros grupos não usem a assistência dada à faixa de Gaza. Do outro lado, a Rússia vem tentando fazer parte da busca por soluções, já que deixar isso apenas a cargo de Biden e dos europeus não pega bem, apesar de a ação dos russos também não ter pegado muito bem na perspectiva de Israel. Mas o que os russos fizeram dessa vez? Bom, uma delegação do Hamas, isso mesmo que você ouviu, uma delegação do Hamas foi para Moscou na quinta-feira agora, dia 27, 20º dia do conflito. Bom, eles foram para conversar sobre a liberação de reféns estrangeiros que eles mantêm em Gaza, incluindo os cidadãos russos. O líder do Hamas, o Abu Marzouk, participou dessas conversas, o que deixou Israel bastante irritado, uma vez que esse tipo de negociação acaba conferindo legitimidade ao grupo. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã também estava em Moscou. Segundo o Kremlin, a Rússia continua buscando a libertação imediata dos reféns e a retirada de seus cidadãos de Gaza. Bom, enquanto isso, no núcleo ocidental de nossa trágica novela, mesmo com os ataques de Israel e as quase 1000 mortes de civis diariamente, e isso segundo fontes palestinas,
Estados Unidos, França e Reino Unido seguem apoiando Israel e seu direito de defesa. A França, inclusive, anunciou mais tropas no Mediterrâneo para ajudar Israel contra o Líbano, Hamas e Irã, caso seja necessário. E isso se os franceses não emplacarem sua proposta de coalizão militar internacional. Do outro lado, a Palestina disse que a maioria das vítimas de Israel são mulheres e crianças. Cerca de 3.000 crianças e 1.700 mulheres, além de 1.600 desaparecidos. Fica evidente que está havendo uma mudança crescente na disposição dos países e da população do Oriente Médio em apoiar Israel. Até países que reconhecem Israel, como a Jordânia, estão se mobilizando a favor dos palestinos. O rei deu apoio à causa palestina sem citar o Hamas. Outros, como Turquia, disseram que o Hamas não é terrorista e está se defendendo da opressão israelense. O avanço conquistado ao longo de décadas está indo para o buraco. As diferenças entre os árabes sempre foram obstáculos à sua unidade. E eu, quando falo de árabes aqui, não trato da etnia árabe, mas da identidade, aquilo que diferencia Estado de nação. E nada mais forte para criar essa identidade do que a religião, a história e a língua. Os iranianos são persas, mas guardam identidade árabe, assim como o Egito, etc. Ah, professor, então tá de boa, podemos ficar tranquilos uma vez que essas diferenças os impedem de cooperar entre si de forma integrada. O problema é que existe algo que os une. No entanto, este algo estava se enfraquecendo lentamente há décadas, e isso favorecia o Ocidente. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse algo voltou a crescer e tem sido regado e alimentado diariamente. Já sacou o que é? Essa semente não pode ser cultivada, porque o resultado pode ser o caos. Professor, que semente é essa? Que planta é essa? Que algo é esse? Árabes, tudo os separa, somente o ódio a Israel os une. Torçamos pela paz, pelo amor e pela tolerância entre árabes, judeus, cristãos e entre toda a humanidade. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.